Você provavelmente deve saber que a deputada Carla Zambelli fugiu do nosso país. E sim, eu posso falar que ela fugiu, uma vez que ela não pode nem processar ninguém, já que ela foi condenada e ela não está no país e se recusa a seguir a nossa lei. Então, logo, ela não pode fazer nada contra ninguém agora. Vamos falar um pouco sobre essa fuga, que é uma fuga meio diferente, e que inclusive inclui uma pessoa, um jogador, um gamer, que conseguiu encontrá-la jogando. Vem comigo para entender essa história toda. Primeiramente, eu quero falar o porquê que ela realmente fugiu e não porque ela está tendo um asilo ou alguma coisa do tipo, tá? Esse daqui é o Presley, economista, e ele vai explicar isso pra gente. Carla Zambelli não deixou o país. A Carla Zambelli fugiu. E ela não fugiu da justiça. É diferente. Ela embarcou. E por que eu tô dando ênfase a essa palavra embarcou? Porque no Brasil a justiça só funciona para pegar pessoas pobres e principalmente para reforçar as desigualdades. E por que eu tô usando esse contexto para te mostrar? Porque ela, mesmo depois de ser condenada a 10 anos de prisão por simplesmente ajudar a hackear um sistema nacional de justiça, ela pode sair do país, viver a vida dela e ainda bater no peito pra falar que ela é italiana e não pode ser deportada. E ainda tem isso, né, galera? Querendo ou não, o que ela fez foi um crime. E pior, ela não cometeu só um, não, ela cometeu alguns crimes, só que a justiça condenou ela apenas por um crime só. Que querendo ou não, gente, é invasão, né? Pelo amor de Deus. Invadir o sistema para mudar os dados é invasão e falsificação de dados. E ela simplesmente pôde fugir mesmo depois da condenação, porque, querendo ou não, a justiça brasileira só pega a gente que é pobre e preta. Porque se você é branco e rico, você pode passar pelo aeroporto e ir pra onde você quiser, porque ninguém vai te barrar. Agora, pasmem, tem vários casos de pessoas que roubaram comida e no primeiro momento são presas. Sabe por quê? Porque até o fator da fiança é basicamente um fator que vai reforçar as desigualdades. E até porque você vai concordar comigo que a fiança é uma liberdade à venda. Ou seja, se você tem dinheiro, você consegue comprá-la. Se não, você tem que sentar dentro de uma cela e esperar. Porque o pobre, querendo ou não, não consegue pagar a fiança, diferente da pessoa que é rica. Porque independente do que aconteça ou simplesmente do que faça, enquanto o crime for fiançável, aí, meu anjo, pode apostar que essa justiça não vai funcionar para essa galera. Tal qual a Carla Zambelli, tal qual vários outros que têm, além de dinheiro, foro privilegiado e várias outras questões, os brasileiros com maior poder aquisitivo gozam de uma liberdade que eu e você, pessoas normais, não temos. E sabe o que Tem esse ponto também, tá, dessa história, que caso você não entenda, se você pode pagar por uma fiança, você literalmente tem liberdade. Tanto que existe um fato muito curioso no Brasil que é, se a sua punição, se é uma punição para qualquer coisa, para um ato, é uma multa, isso significa que ela não é uma punição de fato, não é um crime, e sim que apenas gente pobre não pode fazer. Porque se você só for pagar multa, e as multas normalmente não são altas de fato, se você pegar são 5, 10 mil reais uma multa, para quem ganha milhões e milhões por mês, não é nada. Você pode só ir lá e pagar, porque você gasta muito mais nisso numa bolsa de luxo, sabe? Então, esse fator também tem uma diferença muito clara no Brasil. Não só no Brasil, né? Nas Américas como um todo em geral. que isso mostra pra gente? Que mais uma vez quem tem dinheiro manda e quem não tem nem somente obedece, mas sofre com o peso dessa organização social. A justiça pode até ser cega, como diziam algumas pessoas, mas a cegueira dela é seletiva. É uma cegueira que fecha os olhos para vários casos como esse da Carla Zambelli e tantos outros aí que a gente consegue observar, mas está lá de plantão para pegar as pessoas pobres, marginalizadas e para tirá-las da sociedade. E o exemplo tá aí de vários casos que acontecem todos os dias de pessoas que são jogadas dentro de uma cela para ser esquecida lá dentro, inclusive para ter a primeira audiência de custódia. Agora a Carla Zambelli não. Ela saiu do país sem tornozeleira, sem algema, sem plantão policial no aeroporto e garanto que saiu com todo o conforto que eu e você jamais teríamos. Verdade. E aqui ele só explicou o porquê que ela não foi presa ainda, tá? Mas essa outra mulher aqui, que é a Beatriz Jimenez, ela vai nos explicar o porquê que ela fugiu, tá? Vamos lá. A Zambelli fugiu. Ela, que é uma figura muito icônica do cenário bolsonarista e também é deputada federal pelo PL, se pronunciou oficialmente ontem falando que deixou o Brasil. A saída dela aparentemente se deu pela fronteira da Argentina, ali na região de Foz do Iguaçu, e de lá ela foi para os Estados Unidos, que foi da onde ela deu as entrevistas para a CNN e para um outro canal do YouTube ontem. E na sua fala, ela deixa muito claro que não está fugindo, que ela está saindo por problemas de saúde, porque ela tem uma síndrome que acabou acarretando em problemas emocionais. É sempre assim, né, gente? Quando alguém
Quando a justiça brasileira, ela vai punir um criminoso que é rico, que é da política, é sempre essa mesma desculpa. Ah, eu tô no hospital, não posso. Ah, eu tô com problemas de saúde. É sempre isso. A pessoa nunca foi no hospital na vida. De repente a polícia bate e faz toque, toque, toque. Essa pessoa é teletransportada para uma UTI imediatamente. Do nada ela ganha câncer, HIV, próstata quebrada, fêmur quebrado ao meio. Tudo demais acontece quando uma pessoa político, quando ele é corrupto e vai bater a polícia. Nossa, meu Deus do céu, do nada fibromialgia. Fica cega. Insira aqui embaixo o que você teria se você tivesse que fugir, tá? Me fala aqui embaixo nos comentários. Psicológicos, e por isso ela estava saindo para poder se tratar. Tá, mas e aí? O que motivaria a fuga da Carla Zambelli? Talvez seja porque recentemente ela foi condenada por unanimidade pelo STF a 10 anos de prisão pelo caso que aconteceu em janeiro de 2023. Claro que não, moça. Isso daí, ó, isso daí é só uma coincidência. Jamais que a Carla Zambelli, essa diva da direita bolsonarista, fugiria porque o STF viu que ela cometeu um crime. Jamais. Isso daí, ó, tem nada a ver. Foi só coincidência. Foi só o timing. Quando, em tese, ela foi uma das mandatárias pela invasão do sistema do CNJ por meio da contratação de um hacker, que era o Walter Delgatti. Vocês lembram dessa história? Basicamente, ela fez uma parceria com o Delgatti, que era esse hacker, para que ele invadisse o sistema do CNJ e inserisse documentos falsos. Um dos documentos que foram encontrados foi aquele mandato de prisão que ficou muito famoso na época, inclusive pela piada própria, que era o Alexandre de Moraes expedindo o mandato de prisão para ele mesmo. E no final, Cara, tem que ser muito burro pra achar que uma pessoa iria abrir um mandato de prisão contra ela mesma, né? Não, vamos ser sinceros aqui. Você tem que ser muito burro pra achar que alguém ia acreditar nisso. Ninguém acredita. Mano, você iria se autoprender? Não iria. Por que que algum político faria isso? Nossa, e é que nem, gente, não é nem que você é de esquerda ou direita. Nenhum político faria isso, nenhum juiz, nenhum funcionário, nenhum ser humano, independente da sua visão ideológica, nenhum ser humano faria isso, sabe? Então, assim, é muita burrice esse plano, de o verdade. mandado estava escrito famoso: publique-se, intime-se e faz o L. Enfim, durante a apuração Nossa. E ainda me colocou isso pra dizer, é verdade esse bilhete. desse processo, que acabou culminando na condenação da Carla Zambelli, o celular dela foi investigado e no celular dela foram encontrados os mesmos documentos que foram forjadamente inseridos no sistema do CNJ. E essa invasão hacker no sistema do Conselho Nacional de Justiça aconteceu no dia 4 de janeiro de 2023, que foi exatamente 4 dias antes dos fatídicos dias do ato do 8 de janeiro. E é por isso que, na decisão dos ministros do STF ao condenarem a Zambelli, eles reconheceram a correlação entre o ataque hacker e os atos do 8 de janeiro. Porque você invadir o sistema do CNJ, colocar documentos lá dentro que fazem piada dos ministros e de outras autoridades das instituições públicas, seria uma forma de você enfraquecer e descredibilizar essas instituições democráticas. E toda essa narrativa faz a gente acreditar ainda mais que talvez a Zambelli não saiu do país somente para fazer um tratamento de saúde. Moça, é tratamento de saúde sim. Você não sabe, mas a Zambelli, ela ficou grávida. Ela foi pra fora porque ela queria que o filho dela nascesse nos Estados Unidos e depois crescesse na Itália. Isso daí é só coisa que o pessoal tá inventando. Ai, tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, porque ela tá fugindo de uma condenaçãozinha aí de uns 10 anos. E a PGR já pediu para que fosse determinada a prisão preventiva dela. Nesse caso, se for expedido um mandado de prisão, a Zambelli pode inclusive ser colocada na lista de procurados da Interpol. E é isso, fiquem com a fofoca do dia. Beijos! E vamos dar um spoiler. Ela foi pra Interpol. E daí a gente vai pra mais esse aqui, né, que é o Rafael Primo. Se eu não me engano, ele era um ex-bolsonarista que abriu os olhos, mas ele quer dar umas palavrinhas da lista vermelha da Interpol. O Colegiado da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe. Deputado federal não pode ser preso, a não ser em flagrante delito, em um caso que seja não afiançável. Sim.
Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. Errado. Você está sendo acusada de coação e obstrução à justiça e não tem fiança. Por quê? Porque você declarou para o jornalista Caio Junqueira da CNN que você iria pedir asilo e ajuda ao governo dos Estados Unidos. E também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Errado, é flagrante sim, porque a fuga ela é caracterizada como flagrante delito, tá, Carla Zambelli? Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Primo, sou estudante, faço faculdade de Ciências Políticas e Eu não sabia disso. Não sabia que a fuga também era considerada como flagrante. Não tinha essa informação. Você vê, né? A gente vai vendo e aprendendo cada dia mais como é que funciona o sistema. ex-bolsonarista. Sim, eu já votei nessa turma aqui no passado. E para quem não conhece a Carla Zambelli, gente, no passado a Carla Zambelli é aquela que disse que a loja da Havan pertence à filha da Dilma, né? Que é uma homenagem a Cuba, Havana, né? Depois ela teve que admitir porque a mentira não dura muito tempo. Galera, a Carla Zambelli está sendo acusada porque ela invadiu o Conselho Nacional de Justiça e colocou uma prisão fake, né, dentro do Conselho Nacional de Justiça, dentro do sistema da CNJ, através de um hacker, né? Esse hacker colocou uma prisão fake para o Alexandre de Moraes, assinada pelo próprio Alexandre de Moraes. E ela também pegou uma arma no meio da rua e perseguiu um jornalista, né? Botou ele para deitar no meio do restaurante, o rapaz, porque estava questionando ela ali. Enfim, então não fiquem com pena dela, tá, gente? Ela é uma criminosa. Verdade. E o pior é que agora a gente pode falar que ela é uma criminosa sem nenhum problema, porque ela foi condenada. Então ela é sim culpada. Mas claro que tudo indo. E aqui tem uma coisa que eu tenho que explicar a vocês, que é a Interpol, ela não necessariamente é obrigada a colocar qualquer pessoa na sua lista vermelha, tá? Internacionalmente. Porque para você que não sabe, a Interpol ela é como se fosse um sistema unificado, né, das polícias do mundo, de alguns países, não são todos, que caso uma pessoa que ela é condenada em um país, ela fuja para outro, você pode pedir para a Interpol, né, para que a Interpol consiga tirar e trazer essa pessoa de volta. Isso porque, em vários casos de leis diferentes, quando você nasce em um país, cada país tem uma legislação diferente acerca dos seus crimes e acerca também dos direitos de naturalização. Por exemplo, o Brasil é um país que ele não extradita ninguém, ou seja, o Brasil não é obrigado a extraditar pessoas para fora. Só que assim, se você nascer, por exemplo, na Coreia do Sul ou na China, as leis da Coreia do Sul e da China, elas valem no mundo inteiro para os chineses e para os coreanos. E daí os países da Interpol, eles meio que são obrigados a seguir, porque não dá para se desnaturalizar alguém que nasce nesses países. Eles continuam seguindo as regras. Então, um sul-coreano foi para a Holanda e usou. Se a polícia, o governo do sul-coreano, a polícia de lá, souber, eles podem pedir a prisão, mesmo na Holanda sendo completamente ok, sabe, usar. Porque essa pessoa ainda segue as leis daquele país, independente de onde ele esteja. E, alguns casos no passado, a Interpol, ela negou alguns pedidos para o Brasil, se não me engano, 2 pedidos de pessoas para colocar nessa lista vermelha, porque a condenação e o julgamento, eles meio que tiveram algum problema, sabe, na legalidade, e daí eles não quiseram colocar porque eles viam que ainda tinha alguma coisa errada ali no processo. Mas a Carla Zambelli teve esse problema, e mesmo a Interpol sendo comandada principalmente pelos Estados Unidos, aquele país da liberdade suprema, só se você for rico e branco e hétero, falou que sim, ela vai entrar. Foi incluso na lista de foragidos internacionais. A Interpol anunciou que qualquer país do mundo está autorizado a prender Carla Zambelli, que está na lista vermelha dos mais procurados. A inclusão do nome da Carla Zambelli na Interpol durou menos de 24 horas. Que mulher azarada. Por causa da pataquada, ela pode ser procurada em 196 países que fazem parte do órgão. Eu sabia que a espanhola era, mas não tanto, gente. Ela estava nos Estados Unidos, uma coisa que seria supostamente mais certa, que daria mais segurança para ela, e ela foi para a Itália porque ela se sentia mais segura, só que não. Mas, enfim, qual a opinião de vocês? Eu particularmente amo. Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber. É só isso mesmo. E, obviamente, que a Zambelli, ela está foragida. Ou seja, ninguém sabe onde ela está.
Ou melhor, ninguém sabia onde ela está. E assim, gente, esse daqui é um dos meus, tá? Porque eu já fiz isso pra encontrar uma casa na vida. Teve um youtuber, né, que joga GeoGuessr. E caso você não saiba o que é isso, é um jogo pra você adivinhar através de fotos qual local do mundo que aquela foto se passa, em que ano da nossa história aquela foto se passa. É um jogo até que bem legal, mas bem difícil se você não conhece muita história. Pra mim é um pouco difícil, até porque eu não conheço vestimentas, de fato, e ele acabou descobrindo a localização da Zambelli por causa de um vídeo. Youtuber que descobriu a localização exata da Carla Zambelli a partir de um vídeo que ela postou na internet. Caso você não saiba, foi decretada a prisão da Carla Zambelli do PL. E quando isso aconteceu, ela fugiu do Brasil. A Interpol chegou a incluir ela na lista de foragidos internacionais. E ninguém sabia exatamente onde ela estava. Só que um youtuber chamado João Pascal, que é conhecido pelo perfil GeoPas, que encontrou ela. Ele encontrou ela a partir de um vídeo que ela postou na internet. Ele fez isso utilizando um jogo que se chama GeoGuess. GeoGuess é um jogo de geografia. Nele, os jogadores são colocados em algum lugar aleatório do mundo utilizando imagens do Google Street View. A missão é você conseguir encontrar pistas na imagem para conseguir adivinhar a localização no mapa. A Carla postou um vídeo dizendo que tinha deixado o Brasil, mas não informou onde ela estava exatamente. No vídeo, ela critica o pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República. Acontece que ela gravou esse vídeo ao ar livre. E horas depois, o João postou as coordenadas exatas de onde a Carla Zambelli estava quando gravou o vídeo. As coordenadas são de um estacionamento de uma loja na Flórida. E ele explicou pro G1 o que ele fez para encontrar. Ele olhou uma placa no carro que aparece no vídeo, que indica um padrão de placas utilizadas nos Estados Unidos. Várias palmeiras na rua, que para ele sugeria uma cidade litorânea, especificamente na região de Miami, o formato dos prédios. A partir disso, o João utilizou as imagens de satélite do Google e começou a andar pela costa da Flórida. E aí ele encontrou o local. Enfim, vocês conheciam esse jogo? Conheciam o João? O que vocês acharam? Deixa nos comentários. Gente, E aqui, galera, eu quero só dizer uma coisa pra vocês. Não que eu esteja ensinando nada pra vocês, tá? Isso aqui é tudo supostamente. Mas se um dia você precisar sumir, seja por conta de polícia, facção, ou por causa de agiota, ou até mesmo um ex-louco, sempre que você for postar um vídeo na internet, parede branca. Parede branca. Nunca ao ar livre, porque sempre dá pra descobrir. Ah, mas mudou a imagem, mudou a capa. Mano, dá. Dá pra descobrir. Mesmo que o local tenha sido todo reformado, você consegue. Eu sei bem disso. Já fiz isso. Então, o que vocês acharam dessa suposta, não suposta, foragida Carla Zambelli, ex-deputada, no caso, né? Porque já que ela foi condenada, eu acho que ela perde o mandato. Me contem aqui embaixo nos comentários. E é com essa fuga diferente, digamos assim, que eu finalizo esse vídeo.